Amém, vamos orar. Pai, se na cruz e só na cruz a liberdade, então, Senhor Pai, que cada um, Senhor Deus, que está aqui nesta noite, realmente desfrute, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essas declarações, Senhor Pai, são finais e definitivas, e não, Senhor Pai, não há nenhuma observação, nenhuma ponto, Senhor Pai, onde alguém pode dizer, o Filho me libertou, mas eu não sou livre, aqui ou ali. O poder, Senhor Pai, que opera nos filhos, Senhor Deus, Teus, naqueles que Tu deste ao Teu Filho, agora tem o Teu Espírito para clamar em Abba Pai, ó Deus, incomparável, Senhor Deus, com qualquer outra coisa que nós possamos imaginar como poder neste mundo ou no universo. Portanto, levantar qualquer argumento contra a verdade, ó Deus, não passa de impiedade. O que nós queremos é conhecer a verdade, Senhor Pai, experimentar, Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que nós temos em Cristo, sendo aplicado em nós pelo Teu Espírito, através dos meios de graça que Tu nos deste, Senhor Deus, e que nós utilizamos todo o tempo com deleite no coração. Assim faremos nesta noite, pela Tua graça, ó Deus, e que Tu, Senhor Deus, faça com que os nossos corações sejam realmente moldados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em Efésios, capítulo 1, verso 16 até o 23, diz assim, Paulo está falando sobre Cristo como nossa cabeça. Nós, no domingo de manhã, meditamos como Jesus disse que Ele era a videira e nós os ramos, e as implicações profundas daquela metáfora. Aqui nós temos outra, né? Diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Spurgeon dizia que discernimento não é saber o certo e errado, mas o certo do quase certo. E eu acho que uma das coisas mais sutis e destrutivas dos nossos dias são pessoas que reafirmam as doutrinas bíblicas, as doutrinas da salvação, as doutrinas da graça, só para depois despi-las do poder infinito que elas manifestam. Paulo falava que as pessoas na igreja dos Gálatas, eles esvaziavam a cruz de Cristo, ou seja, eles continuavam falando sobre a cruz e Cristo, mas eles despiam a cruz do seu significado real. Paulo, por exemplo, diz no início de Romanos que ele não tinha vergonha do Evangelho porque ele era o poder de Deus. Se você tira o poder de Deus do Evangelho, então olha só, um monte de histórias para nós crermos, acreditarmos, que não faz nenhuma diferença de fato entre nós e todas as pessoas do mundo. E aqui nessa metáfora de Jesus como cabeça, como o nosso cabeça, é uma das orações mais profundas da Bíblia, e óbvio que nós podíamos gastar bastante tempo sobre todo o texto que nós lemos. Eu estava vendo um documentário, depois eu li um artigo a respeito também sobre cidades importantes no mundo e como Nova York se destacava entre todas as cidades. Por quê? Porque o mundo está cheio de cidades que tem o seu destaque, mas que Nova York ela competia com todas as outras cidades naquilo que as outras cidades eram
muito boas. Por exemplo, ela competia com Los Angeles como a capital da mídia no mundo. Então, Los Angeles tinha que competir com Nova York para ter esse lugar. E Nova York competia com Tóquio como a capital financeira do mundo. E Nova York competia com Londres como a capital do teatro no mundo. A Broadway, competindo com Londres na primazia, assim, disso. E Nova York competia com Paris como a capital da moda no mundo. Então, você vê como cada grande cidade tinha Paris ligada à moda, assim, mas Nova York competia com ela. E, enfim, num documentário, num artigo, o que mostra que não havia nenhuma área de concorrência importante que Nova York não estava. Por qualquer coisa que uma cidade se destacava, ela tinha que competir com Nova York a respeito daquilo que era bom. Então, o artigo diz que Nova York é a capital do poder no mundo, por causa disso. Não só porque é a única cidade que compete com todas as outras cidades em tudo aquilo que nossa cultura acha bom, importante, mas é porque onde as pessoas de poder, em todas essas áreas no mundo, tendem a ir, tendem a estar. E quando você olha para a palavra poder no dicionário, o que todos os dicionários vão dizer, assim, de uma maneira resumida, é que o poder é a capacidade de agir e a capacidade de fazer. Ou seja, você tem poder quando em determinada área você tem capacidade de agir e de fazer. Se você tiver a capacidade de planejar, isso não quer dizer nada, né? Porque você pode nunca realizar, porque você não tem poder. Você pode ter a ideia que pode mudar o mundo, mas você não muda você não muda nada, porque você não tem poder. O poder é a capacidade de fazer, de agir, de colocar em andamento o plano. Então, um artigo tinha uma citação interessante dizendo que as pessoas vão para Nova York para pensar, o contrário, elas não vão para Nova York para pensar, para refletir, para planejar. Isso elas já fizeram. Elas vão para lá para fazer. As empresas, os maiores artistas, enfim, quando a pessoa chega na Broadway, ela já não está lá tentando pensar, ela já chegou lá porque ela já é capaz de fazer, ela já tem um reconhecimento, ela já tem poder, porque ela é a capital do poder. Então, na verdade, quando a gente lia as entrevistas das pessoas famosas lá, eles diziam, as pessoas que estavam entrevistando eles, basicamente, que eles viveram tentando descobrir o que te faz poderoso, para você chegar e triunfar naquela cidade que competia com todas as outras cidades em excelência, em todas as áreas importantes para a nossa cultura. Então, quando você olha o que cada pessoa, em cada área, respondia, elas diziam basicamente o seguinte: você sabe o que faz vibrar os nossos corações, o que nos anima é potência, poder. E tudo na cidade é a respeito disso. Por que nós construímos arranha-céus? Para mostrar nosso poder. Olha o prédio, olha o tamanho do prédio, olha quão moderno é, olha o custo do prédio. Você mostra o quê? Você mostra um poder financeiro. Essa é a sede da minha empresa. Por que você dava as festas que você dá em Nova York e gasta aquela fortuna? Porque se você dá essa festa, você mostra o quê? Poder. Você é poderoso. Quem pode dar uma festa daquela? Quem pode convidar aquelas pessoas? Quem pode gastar tanto dinheiro numa noite? E por que você mantém aquele determinado show na Broadway? Poder, é caríssimo. E às vezes fica o quê? 20 anos em cartaz. É incrível. Né? 25 anos, 30 anos, um espetáculo em cartaz. Então, todo mundo que está lá está querendo mostrar o que você pode fazer. Todo mundo querendo mostrar suas capacidades, mostrar poder. E olha o que eu posso fazer, olha o que eu posso construir,
olha como eu posso interpretar, olha como eu canto, olha como eu pinto, olha como eu desenho prédios, olha como eu construo prédios, olha como eu faço a diferença no mundo da moda, olha como eu faço a diferença no mundo das artes, olha como eu faço a diferença no mundo das ações, no mundo da economia. Então Paulo aqui fala sobre poder que faz com que a cidade que reúne mais poder pareça uma arminha de criança perto do que Paulo está dizendo. Você vê que quando você esvazia o evangelho do seu poder, o mal gigantesco que a gente está dizendo. Por isso que eu disse que, citando Spurgeon, discernimento é você discernir a verdade da quase verdade, falar sobre todas as doutrinas bíblicas e depois agir com a mente do humanismo secular, por exemplo, é a coisa mais diabólica que alguém pode fazer, porque ela tira do evangelho o seu poder, fica cheio de boas intenções, mas Deus não é capaz de fazer o que disse. Eu, por exemplo, quando estava orando, disse que Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade, ela vai libertar vocês. Se ela não nos libertar, então o evangelho não tem poder. Se eu tiver um monte de desculpa porque a verdade não me libertou, em vez de simplesmente admitir que a verdade nunca agiu na minha vida, o que seria correto, não é? Se eu falar que a verdade, eu conheci a verdade, ela não me libertou, eu estou dizendo, Jesus tem a intenção de libertar, mas ele não tem o poder. Se Jesus diz, minha paz vos dou, aí eu digo que ele disse isso, eu disse que ele, eu fui regenerado, mas não tenho paz. O que eu digo? Ele tentou dar paz, ele fez o melhor que ele pôde, mas os meus problemas estão além do poder dele. Então, Paulo aqui está falando sobre poder, um poder que faz com que toda a energia de todas as áreas que Nova York pulsa em poder, em todas as áreas da vida humana, seja como uma gaivota que uma criança joga e cai ali, não tem força nenhuma, aquilo é de papel, molha, estraga, não tem poder. Paulo diz assim no versículo 19, essa passagem é sobre um poder inimaginável. E quando você tem que descrever coisas assim, você luta com a mente, e é o que Paulo está fazendo. Ele diz, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Sobre nós quem? Quem foi regenerado. Ou seja, todas as pessoas que foram regeneradas, estão em Cristo, essa sobreexcelente grandeza do poder de Deus está operando. Os que cremos, sobre nós que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Você vê que Paulo parece até se repetindo, porque ele fala sobre a excelente grandeza do seu poder. Ele não fala só sobre a grandeza do seu poder, mas sobre a excelente grandeza do seu poder. Depois ele diz sobre a operação da força do seu poder que opera em nós, Efésios 1,19. Essa é uma grande frase. Isso essencialmente é o evangelho. Grande poder em grego é completamente incompreensível em português, porque as palavras que Paulo está usando no original, elas são usadas por nós para outras coisas. A palavra grandeza é megetos, não é? E a palavra poder é dunamis, ou dunamius, dependendo de como a palavra é colocada. Então, grandeza é da onde vem a palavra megaton, do grego. Megaton, é uma palavra que expressa um poder tão grande, que quando nós tivemos que expressar poder e energia destrutiva muito grande, foi essa palavra em grego que nós resolvemos usar hoje. E dunamis, a mesma coisa. O que a gente poderia dizer assim, de modo meio tosco, que Paulo está falando sobre a dinamite megaton de Deus. É óbvio que não existia dinamite na época de Paulo, mas a palavra, ela fala de um poder tão grande que quando nós criamos a dinamite, nós fomos lá e pegamos aquela palavra grega que Paulo usou aqui, porque a dinamite tem um grande poder destrutivo, libera uma energia muito grande, libera muito poder, não é? Poder que destrói uma montanha, faz ela virar o quê? Pedra para a gente construir.
mas ele usou outra palavra, meguetos, que ainda é maior. Nós usamos megaton, que é, na verdade, a unidade de medida que serve para avaliar o poder de destruição contido em um projétil nuclear. Quantos megatons tem uma bomba nuclear? Quando nós queremos medir a capacidade e a energia que uma bomba nuclear libera, nós usamos a palavra megaton, que é a palavra que Paulo usou. Ou quando a gente quer descrever o impacto de um asteroide na Terra. A destruição é tão grande, a energia é tão grande, o poder é tão grande liberado, que você, então, a escala em megatons. Então você vê, é uma grande frase, todo mundo sabe sobre o que ele está dizendo. A gente, mesmo sem uma tradução, mesmo que a gente não traduzisse, como o texto está fazendo, sobre a excelente grandeza do seu poder, se a gente usasse só as palavras que ele está usando, dunamis, meguetos, nós veríamos. Então ele diz, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder? A palavra incomparavelmente é uma boa palavra para ficar no lugar dessa sobreexcelente, não é? Se você usasse, você expressaria melhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o poder que opera em quem é regenerado é incomparável. Está além de todas as... Ele usou as palavras mais fortes em grego que existia, porque ele está dizendo... Depois ele usa incomparável, para mostrar que o poder que é usado sobre eles, ele está orando para que os efésios compreendessem mais plenamente isso. Então, sempre que a gente tenta descrever poder, a gente faz isso comparando com outra coisa, não é? Como eu disse, a gente fala que uma bomba nuclear tem tantos megatons, mas isso, a gente está falando a quantidade, na explosão de um projétil, a quantidade de energia produzida pela explosão de 1 milhão de toneladas de TNT. Então, 1 milhão de toneladas de TNT é 1 megaton. Porque você podia pegar 1 milhão de toneladas desses explosivos e saber o tipo de energia que libera. Então, essa bomba aqui tem 40 vezes isso, tem 40 megatons. Você vê, a gente só pode quantificar comparando. Então, você pode dizer que um furacão tem 1/milionésimo da potência de determinada ogiva nuclear, porque você tem que comparar, porque senão nós não sabemos. Mas você pode dizer que essa ogiva nuclear tem 1/milionésimo da força de uma explosão pequena na superfície do Sol. Esse poder enorme que você vê naquela ogiva nuclear é ínfima, perto de uma explosão pequena na superfície do Sol, mas que o Sol tem 1/bilionésimo de poder da explosão de uma supernova. Ou seja, aquela explosão, aquela liberação de energia inimaginável para nós no Sol, mesmo assim ele é 1/bilionésimo da potência da explosão da supernova, que é a coisa mais poderosa que um ser humano já conhece no universo em liberação de poder e energia. Então, se nós dissermos assim, quando nós pensamos no poder de Deus que Paulo está descrevendo, usando as palavras que ele está usando, e a gente dissesse, olha, o poder de Deus é o poder de 100 supernovas explodindo, é um poder inimaginável, porque uma supernova explodindo já é uma quantidade de energia e poder inimaginável para nós, mas 100 supernovas não expressariam isso. 1 milhão de supernovas não expressariam. 1 bilhão de supernovas não expressariam. Por isso Paulo está usando a palavra incomparável. Paulo está dizendo, não há, de forma nenhuma, Deus não está no topo de nenhuma escala. Você não tem uma escala para o poder de Deus. Em TNTs, em supernovas explodindo, em megatons. Deus não está na balança. Você não pode botar o poder de Deus e algo do lado para medir o poder de Deus, como a gente faz para medir as coisas. Ou seja, está fora das escalas, transcende as escalas.
Então, por isso, repetidas vezes, nos Salmos, é dito para nós, assim como no Salmo 62, versículo 11, o poder pertence a Deus. Você vê, não diz que Deus tem muito poder, diz que o poder é dele. Ele não está no ápice da escala do poder. Então, isso é incrível, o poder pertence a Deus, quer dizer que nenhum poder que existe é de alguém senão de Deus. É por isso que a gente então fala que Deus tem todo o poder. E é isso que Paulo está dizendo. Quando a gente diz que Deus tem poder, não significa que Deus tem mais poder que outras coisas, que Deus é o ser mais poderoso. O poder pertence a Deus porque o poder de todas as coisas é dele. O poder que Satanás usa é dele, o poder que você usa é dele, o poder das supernovas é dele, o poder do universo é dele, todo o poder é dele. Tudo se move, existe nele. Não é que ele é mais poderoso que as coisas, é que o poder que tudo tem pertence a ele. O poder pertence a Deus. Ele é todo poderoso, não há nenhum poder que não seja dele. O poder que o homem está usando para pecar hoje, então, é de Deus. Ele está usando a vida de Deus, o poder de Deus, está existindo em Deus, se movendo em Deus, respirando em Deus. Os demônios também. O universo inteiro, o poder pertence a Deus. Então, não é que ele tenha, não há um átomo de poder no mundo que não pertença a Deus. E não há um átomo de poder que alguma coisa tenha que não venha de Deus. Agora, esse é um ensinamento extremamente prático, e a gente tem que ter cuidado, porque é fácil concordar com as coisas que a Bíblia diz, sem aquilo ter de nenhuma relação com a realidade para nós. Como pode Cristo, por exemplo, olhar para Pilatos, da maneira que ele fez, com a maior calma, já tendo sido brutalizado durante aquela noite, com serenidade, e Pilatos estava prestes a mandar matar Jesus. E ele tinha o poder, e ele falou: Jesus, será que você não vê que eu tenho o poder de mandar você soltar você, ou de mandar te matar? E Jesus calmamente diz para aquela pessoa que estava dizendo que tinha o poder de esmagar ele. Jesus olha para Pilatos e não diz: você não tem poder nenhum. Ele não diz isso, ele diz assim: nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse concedido. O poder que você está usando é meu poder. É o poder do meu Pai. Pilatos não tinha nenhum poder que fosse de Pilatos. É isso. Então, onde ele conseguiu aquela paz, aquela calma? Nisso, você não teria nenhum poder sobre mim se não fosse dado a você de cima. Então, Jesus está dizendo: eu sei que você tem poder e eu respeito esse poder como real, mas você não tem um átomo a mais dele do que foi dado a você. Todo o poder pertence a Deus. É isso que Paulo está dizendo, é isso que está sendo dito aqui. É um incomparavelmente grande, a sobreexcelente grandeza do seu poder incomparável. Paulo está lutando com as palavras mais poderosas para falar a respeito do poder que age num homem regenerado, para ver como é patético levantar qualquer tipo de argumento contra aquilo que o poder de Deus está operando nas pessoas que ele salvou. Então, não só agora, mas olhe para toda a história. O poder que Alexandre o Grande, o monarca absoluto do mundo ocidental, teve, então, era de Deus. O poder de todos os Césares, de Deus. O poder que Pilatos usou, olha o poder que Hitler usou, olha as pessoas incrivelmente ricas da história. Você pode pensar, essas pessoas são poderosas, mas elas não têm poder nenhum. Todo poder pertence a Deus. Ele dá, deixa usar, pede contas. Quando você olha para essas pessoas, Hitler, Alexandre, os Césares, você deve perguntar: será que eles têm realmente o poder? Eles podem realmente determinar o curso da história? Quem está determinando o curso da história são os Césares, são os Hitlers, são os ricos, são os poderosos. Jesus está dizendo para Pilatos: lógico que não, Pilatos. Você acha que está determinando a história aqui, mas isso é o que meu Pai decretou lá na eternidade. Eu sou o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu não vivo e morro porque você decide.
Eu vivo e morro porque aquele que tem todo o poder decidiu isso. Aqui, Jesus Cristo está nos sendo mostrado para nós como o curso da história, em cada aspecto, é determinado tão somente por um único poder, pela única pessoa que tem poder. O poder pertence a Deus. Então, Ele está acima de todas essas coisas e reduz a nada. Isaías 40, versículo 23 diz assim: o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Ou seja, está dizendo, só o poder de Deus determina a história, o início, o fim, o meio. Então a minha pergunta, queridos, aqui hoje, quando nós olhamos para esse texto, você acredita nisso? Eu acho que todo mundo vai dizer que sim. Por quê? Porque está escrito em Efésios, e a tendência de todo mundo que se diz cristão é dizer assim, eu concordo, então eu acho que sim. Mas não é sobre isso que Paulo está orando aqui. Ele não está orando para você nessa noite dizer, acredite, isso aí é verdade, Deus tem esse poder, todo poder pertence a Ele. Você vê o que Paulo está orando? Ele não está orando para que você concorde com isso, e na sua mente você assinta, é verdade, Deus tem poder para tudo, Ele pode fazer tudo, todo poder pertence a Deus, eu acredito plenamente nisso, pastor, e não discordo em absolutamente nada. A oração de Paulo não é sobre isso, se você vai assentir intelectualmente com isso. Ele diz, não cesso de dar graça a Deus por vocês, lembrando-me de vós em minhas orações, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual vocês conheçam, e qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então você pode saber sobre esse poder, mas você conhece esse poder como Jesus conhecia? Quando um Pilatos estiver com a sua vida na mão, você vai olhar para Pilatos e dizer, você não tem nenhum poder sobre mim, a não ser o que Deus deu a você. Não está nada descontrolado aqui, eu estou sob o poder de Deus. Ou seja, se isso não é verdade, se você não pode dizer isso para a doença, para a aflição, então você não acredita nisso de verdade, é o que Paulo está dizendo. Paulo está orando para que essas pessoas conheçam essa verdade, não porque elas saibam dela, porque quando você conhece, como Jesus conhece, como Paulo conhece, como os homens regenerados conhecem, isso determina como você vive a vida. Você agarra isso, essa verdade agarra você, você conhece isso no homem interior, é o que Paulo está orando aqui, para que eles conheçam, através do poder do Espírito de revelação no homem interior, essas realidades, e você age sobre isso, ou seja, isso afeta a maneira como você lida com as pessoas poderosas, ou você é intimidado por elas. Há vários níveis de poder, não é? Que nós tocamos em nossas vidas. Você age com elas como simplesmente se elas têm um poder que vem de Deus, portanto, você nunca vai temer mais pessoas do que Deus, nunca vai se impressionar mais com elas do que Deus, nem com o que elas dizem do que Deus, ou não? Isso afeta a maneira com que você lida com seus medos. Você diz que o poder pertence a Deus, que é tão incomparável, que o poder das supernovas é o poder dele, o poder de Satanás é dele, e o poder, todos os poderes são dele. Então, quando você está com medo, a sobreexcelente grandeza do seu poder opera em você de tal maneira que você olha para aquilo como Jesus olhou para Pilatos. Isso mudou radicalmente as suas prioridades, o fato de Deus, de você conhecer o Deus que age assim e o poder pertencia a Ele, ainda mais do que isso, porque isso é que é fundamental para nós, esse poder está fluindo através de você, não é isso que a metáfora lá da oliveira, da videira dizia, que a vida de Deus vem a nós através de Cristo, e ela produz os frutos que o Pai quer.
Porque o versículo 19 diz assim: o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ou seja, esse poder infinito, incomparável, está operando em nós. Quem? Os que cremos. De fato. Não é? Segundo, nós cremos segundo a operação da força do seu poder sobre nós. Então, uma pequena palavra grega, eis, que significa através. O seu poder através, o seu poder dentro. Paulo quer dizer aqui que o poder de Deus vem através de mim, se eu sou regenerado. Esse poder que não está em nenhuma escala. E você pode sentir e se emocionar e ter afeições sob esse poder. Ele pode fluir através de você e você pode se tornar eficaz. Porque é isso que o poder é. O que é o poder? É a capacidade de ser eficaz para fazer o que precisa ser feito. Não é? A gente viu as definições de dicionário. Poder é a capacidade de agir, é a capacidade de produzir efeito, é a capacidade de provocar impacto. Um homem poderoso no mundo da economia é alguém que é capaz de agir no mundo da economia. O cara que é poderoso no mundo das artes, ele age, ele faz. Poder é isso. Você conhece isso, não apenas sabe sobre esse poder. Sabe que Efésios fala sobre esse poder. Paulo fala, esse poder em nós, através de nós, os que cremos. A sobreexcelente grandeza desse poder está operando em nós. Se você estiver indo para conhecê-lo, você precisa olhar essa passagem, ver essas realidades. Não sei se a gente consegue olhar para elas hoje, aqui. Então, antes de tudo, Paulo diz que esse poder que opera em nós é o poder da ressurreição. Em segundo lugar, ele nos diz que isso flui através do senhorio de Cristo. Em terceiro lugar, esse poder só vem para pessoas que nasceram de novo. Então, como eu disse, a tragédia de hoje é que algumas pessoas vão afirmar as doutrinas, por exemplo, da regeneração, vão falar corretamente, mas vão negar que existe esse poder que Paulo está dizendo, a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera em nós, os que nasceram de novo. Eles vão dizer e vão mostrar que ele só tem os mesmos recursos que o homem natural. Vamos começar a falar sobre como é a natureza, como é o corpo humano, como as coisas funcionam, e ele só tem isso. Então, vamos olhar primeiro o poder da ressurreição. Paulo diz, o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, e aí ele continua, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Ele diz que esse poder que opera agora em nós, a sobreexcelente grandeza do seu poder, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e colocou Cristo à direita do Pai. Agora, por que Paulo usou essa ilustração? Ele já tinha falado sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder e sobre a força do seu poder, mas por que na hora de ele dizer o que esse poder faz, ele usa que ressuscitou Jesus dos mortos? Por que ele não usou outra ilustração? Ele poderia dizer, esse é o poder de Deus que criou o universo, que colocou as galáxias em seus lugares. Nós imaginamos um poder imenso, poder que colocou as galáxias, que criou o universo, mas ele resolveu, em vez de falar sobre essas coisas, ele, quando quer mostrar grandeza fora da escala, não é? Desse poder, em vez de ele falar que é o poder que espalhou as estrelas no céu, e a gente dizer isso é muito poderoso, não, ele vai para a ressurreição de Jesus. E a razão é clara, de todos os poderes que você pode encontrar no mundo, não há nenhum poder como o da morte. Esse é o poder que nós enxergamos no universo como nosso. Mesmo você tem explosões de supernova, porque você tem estrelas que estão nascendo e morrendo. De todos os poderes que você pode encontrar no mundo, não há nenhum poder como a morte. A morte é o poder. A gente só acha que as coisas são poderosas porque, de alguma maneira, elas, eu diria que carregam para nós, homens, um pouco do poder da morte. Eu já disse isso aqui falando a respeito de outro
Outro texto. Então por que um furacão é poderoso? Porque ele vai matar as pessoas. Se o furacão não tivesse a capacidade de nos matar, ia ser até divertido ficar rodando ali, não é? É incrível. Ou um tornado girando 500 km por hora, ia ser uma diversão. As pessoas pagam em parque de diversão para fazer coisas muito mais sem graça do que rodar num tornado. Então por que a gente não vai para o tornado rodar lá? Porque ele nos mata. Ele carrega o tornado, ele não é poderoso igual a morte, mas ele carrega um pouco do poder da morte. E aí então a gente tem medo. A humanidade aproveita só um pouco do poder da criação, mas mesmo quando a gente usa um pouco do poder da criação, a gente não consegue em nada evitar a morte. Você vê que as pessoas podem fazer todo o tratamento, fazer todos os exercícios, beber todos os remédios, mas é inexorável o poder da morte. As pessoas mais ricas, com acesso aos melhores tratamentos, melhores tudo, morrem. Não há como evitar, é um poder imenso. Você não percebe, então, que a morte é a principal força contra nós? A principal força operando contra nós e no universo em pecado. A Bíblia chama a morte, então, de quê? De o último inimigo. O último inimigo. É o maior inimigo, é o último, o mais poderoso em relação a nós. Nós sabemos que todo poder pertence a Deus, e o poder da morte é dele. Mas para nós, então se você pudesse passar por cima desse poder, vamos imaginar que você pudesse passar pelo poder da morte, você poderia fazer tudo assim, tudo incrível. Você podia passar as próximas férias no sol. Deve ser incrível. Eu falei lá que tem umas explosões lá que é nada perto das explosões nucleares que nossas bombas podem fazer. Imagina ficar no meio dessa explosão, não é? Que lança no espaço aquele jorro de plasma. Incrível, se nós pudéssemos estar lá, olhar tudo aquilo, ia ser maravilhoso. Mas a gente não pode se aproximar do sol. A gente não pode ficar nem no sol meio-dia debaixo do sol muito tempo, porque começa a nos afetar. Não podemos, era incrível, não podemos. Nós podíamos passar a próxima semana nas Fossas Marianas, 11 mil metros abaixo do mar, mas a pressão é muito grande, ela nos esmaga e nos mata. E também nós não conseguimos respirar. E por que é ruim ficar sem respirar? Porque a gente morre. É o poder da morte que o oceano tem. Então nós temos certo medo. Nós ficamos com medo e não podemos aproveitar o oceano. Passar 7 dias andando por lá, a gente ia adorar. E por que a gente não sobe numa montanha bem alta e pula lá de cima? Porque ia ser 3 minutos divertidos, mas aí, no final a gente morria. Mas se não morresse? Se não houvesse, se a gente vencesse o poder da morte? Então essas coisas seriam para a gente o quê? Diversão. Isso é exatamente o que Deus fez. Ele cancelou o poder da morte. Em Atos 2, Pedro diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, libertando-o da agonia da morte, porque era impossível para a morte manter o seu domínio sobre ele. Era impossível. É por isso que Paulo pode dizer: ó morte, onde está o morte, o teu aguilhão? Ó morte, a coisa mais poderosa que existe, Paulo está dizendo: onde está a tua vitória? Ele está, é como se você pegasse, a Bíblia chama de o último inimigo, não é? Jó chama de o rei dos horrores. Então, é como se você pegasse a coisa mais poderosa que existe e risse na cara dela e debochasse dela. É o que Paulo está fazendo. Isso é uma provocação. Isso é incrível, é absolutamente incrível que alguém possa provocar a morte, rir da morte. Não é? E todos os tipos de coisas que são muito poderosas. E todas elas não estão nem perto do poder da morte. Uma explosão da supernova. Então, uma carta, um pastor luterano alemão, eu nem falei pastor alemão porque não parece que eu estava falando do cachorro, é um pastor luterano alemão que foi condenado à morte no campo de extermínio nazista. Ele mandou uma carta para os seus pais no dia da sua execução, deixaram escrever uma carta para os seus pais, e essa carta, depois de alguns anos, os pais resolveram publicar a carta. O nome desse pastor jovem com 20 e poucos anos é Hermann, e é isso que ele escreveu para os seus pais no dia que ele morreu. Escute isso. Diz assim: quando esta carta chegar às suas mãos,
eu já não devo estar entre os vivos. Está falando com o pai e com a mãe dele. A única coisa que tem ocupado os nossos pensamentos constantemente por muitos meses, agora está prestes a acontecer, que era a execução dele. Se vocês me perguntarem em que estado estou, eu só posso responder: eu estou, em primeiro lugar, em um clima alegre e, em segundo lugar, preenchido com uma grande expectativa. Eu penso no texto que diz: Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. E eu sei que Ele fará isso ainda hoje comigo. Que consolo e que força maravilhosa emana de Cristo. Estou espantado. Em Cristo eu pus a minha fé e justamente hoje eu tenho fé nele com mais firmeza do que nunca tive antes. Pai, mãe, procurem as seguintes passagens, 1 Coríntios 15 e Romanos 14, 8. Olhem em qualquer lugar que vocês quiserem na Bíblia, e em todos os lugares eu encontro júbilo sobre a graça que nos faz filhos de Deus. O que realmente pode acontecer a um filho de Deus? De que, na verdade, eu deveria ter medo hoje? Tudo o que agora tenho feito, lutado por realizar, no fundo, foi direcionado para este objetivo, cuja barreira eu vou ultrapassar hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para mim, agora, o que eu creio se tornará visão. A minha esperança se tornará possessão e eu vou compartilhar para sempre daquele que é o amor. Eu não deveria, então, ser preenchido com uma intensa expectativa e antecipação quando está tão perto, né? As coisas que até este momento me foi permitido pregar a respeito como um pastor, agora eu vou ver. Não haverá mais segredos, nem quebra-cabeças difíceis. Hoje é o grande dia. Desde o início eu coloquei tudo nas mãos de Deus e agora Ele exige este fim de mim para glorificá-lo. Bem, sua vontade seja feita. E assim eu me despeço, até que nos encontremos novamente acima, na presença do Pai das luzes, seu alegre filho, Herman. Eu não sei, mas eu espero escrever uma carta assim. Se o Evangelho não faz isso, ele não faz nada. É sobre isso que Paulo está dizendo, a sobreexcelente grandeza do seu poder. É alguém de 20 e poucos anos de idade escrever essa carta para os seus pais no dia que ele vai morrer. Se ele dissesse que ele é uma pessoa muito tensa, muito problemática, e tem muita dificuldade, então o Evangelho não funciona para ele, eu não tenho nenhum interesse no que o Evangelho teria para o homem. Ele depende do quê? Da minha biologia? Então o Evangelho, a minha biologia está morrendo. O meu homem exterior está se corrompendo. O meu corpo não pode ser aonde o Evangelho se baseia. Paulo diz, ele se baseia na sobreexcelente grandeza do poder de Deus que opera agora dentro de nós. Que poder? O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e o colocou à direita do Pai. Que tipo de poder, que tipo de energia permite o ser humano escrever isso no dia que vai morrer? Para o seu pai e sua mãe, quando ele só tem 20 e poucos anos de idade. Quando Paulo diz, ó morte, onde está a morte, o teu aguilhão? Ó túmulo, onde está a tua vitória? Isso é o que? Escárnio, é desprezo. Ele está dizendo, a coisa mais poderosa contra nós não tem poder nenhum, por causa da sobreexcelente grandeza do seu poder, que agora opera em nós. Isso aqui de Paulo é humor, ele está cantando, ele está debochando da morte. É incrível, por isso que Paulo escolheu a ressurreição para dizer quão poderoso isso é. O que você poderia imaginar, que argumentos você vai levantar que sejam mais poderosos que a morte? Paulo diz, esse poder ressuscitou Cristo dos mortos. Você podia alegar a coisa mais poderosa, e isso não é nada. Eu estou falando sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder, que agora opera em nós, os que cremos, dentro de nós. Segundo, a eficácia do seu poder, ou seja, é a capacidade de realmente fazer aquilo que você quer, não é? Essa é a parte estranha, aqui está a parte impressionante. Ele está tentando nos mostrar que o poder que está trabalhando em nós, eis a palavra em grego que ele está usando, através de nós, que está surgindo através de nós, se nós temos Cristo como nosso Salvador, é o poder da ressurreição. O que Paulo está dizendo é o seguinte, essa é a maneira que você tem para medir, essa é a escala.
não é? A ressurreição é a unidade. Eu falei que o poder de liberação de energia de um projétil é medido em megatons, que é tantas toneladas de TNT. Então, você está pensando em escalas. Paulo diz, se você quer saber qual é a escala da sobreexcelente grandeza do poder de Deus, está acima de toda escala. A ressurreição de Cristo é a maior coisa que eu posso mostrar a vocês que o poder de Deus faz. A morte não pôde retê-lo. A coisa mais poderosa que você possa imaginar não é nada. A unidade de medida é importante. Se eu disser para vocês assim, olha, esse livro aqui, você me pergunta, esse livro pesa quanto? Ou esse iPad, ou essa coisa qualquer, ou qualquer objeto. E eu disse, isso aqui pesa 5, pesa 6. Você vai dizer assim, mas 6 o quê? Você vê, se você falar só um número, porque você não tem escala, não ajuda, você não sabe. Você dizer, eu quero saber em termos de medição, 6 o quê? 6 quilos? 6 gramas? Quanto pesa? Para mim saber. Você quer saber, pesa 5 toneladas? Você tem que saber uma unidade. Sem uma unidade de medida, o número que as pessoas te derem, qual é o tamanho disso? É 20. É 20 o quê? Paulo está dizendo aqui, essa é a unidade, essa é a única maneira de você medir o poder da ressurreição, a quebra da morte, a mesma coisa que tirou Cristo da sepultura e colocou ele à destra de Deus. Esse é o poder que opera no homem regenerado. Agora, o que pode ser contra isso? Quando a própria morte, com toda a sua fúria, todo o seu poder e toda a sua força inevitável, tentou se agarrar a Jesus, tentou se prender a ele, tentou abraçar ele, Paulo está dizendo, ele quebrou as cadeias da morte, como uma teia de aranha. As cadeias, que são as coisas mais poderosas que nós conhecemos da morte, então, não são nada. Paulo diz, é essa vida que está operando em nós agora. Eu oro para que vocês compreendam, não saibam, digam, eu acredito nisso. Não, para que se você de fato é regenerado, o que vai acontecer é que você vai conhecer esse poder, a sobreexcelente grandeza desse poder que opera em nós. Isso significa que as coisas da morte em sua vida, a decadência, o pecado, a escravidão, hábitos, vícios, confusões, quebrantamentos, que é aquilo que você chama de traumas, todas as coisas que o pecado faz, são destruídos por esse poder, são vencidos. E não há nada que você possa argumentar sobre a grandeza de alguma coisa. É o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e colocou Ele hoje à direita do Pai. Então esse é o poder que opera dentro de nós. Mesmo o próprio poder da morte está sendo gradualmente quebrado em nós. Foi quebrado dentro de nós e vai ser quebrado finalmente em nossos corpos também. Porque o poder que está em nós, ele é ascendente, né? Ele nos deu uma nova vida, de uma semente incorruptível, e por fim vai nos dar um corpo glorioso, como o de Cristo. Então por que você acha que Paulo pode escrever a todas as igrejas de Filipos e dizer assim, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês vai terminar? Ele podia dizer, eu tenho certeza que vai terminar em alguns, dependendo do temperamento de vocês, vai depender do papai e da mamãe que vocês tiveram, do país que vocês nasceram, se o governo era mau, corrupto, malvado, persegue, não persegue. Eu não sei quais são os seus traumas, não sei qual é a sua vida, não sei como foi essa coisa, eu não sei se Deus é capaz de completar. Eu espero que Ele complete em alguém. Ele diz, eu tenho certeza que o Deus que começou a boa obra em vocês, cada um ali tinha gente que era rica, tinha gente que tinha nascido escravo. É a cidade de Filipos. Tinha Lídia, rica, tinha escravos, tinha o carcereiro, um homem que tinha batido nas pessoas, feito violência nas pessoas, vivido uma vida brutal. Então, quantos traumas, quantas violências também ele não experimentou, que tipo de vida ele viveu? Lídia viveu, a menina que era escrava, que tinha um demônio, viveu, sendo explorada. Cada um tinha uma história, todas as histórias eram terríveis. Paulo diz, eu tenho certeza que Deus vai completar o que Ele começou. Por quê? Porque aquelas pessoas tinham uma propensão em os seus temperamentos? Não, porque quem começou opera a sobreexcelente grandeza do seu poder em nós. E esse poder ressuscitou Jesus dos mortos, colocou Ele à direita do Pai. Ele não encontra nenhuma coisa, o poder pertence a Deus, Ele não encontra nenhuma barreira para terminar o que Ele começou.
Deus realmente é capaz de sempre terminar o que começa. Poder, no dicionário, é a capacidade de fazer, não é? De agir e completar. O cara tem poder. Deus tem, o poder pertence a Ele. Ele nunca começa algo que dá errado, que ele não pode, ele não tem barreiras, esse poder opera em nós. Então, como Paulo pode ter tanta certeza disso? Você diz, eu sei que Deus começou uma coisa em mim, mas Ele, eu não sei, porque eu tive muitos problemas, o meu físico é de determinada maneira, a minha mente age de uma determinada forma, então eu não sei, mas não é isso que o Evangelho fala. Paulo podia falar para aquela igreja de gente pobre, rica, escravo, livre, com passado violento, ou com passado que sofreu a violência, e dizer para todo mundo, eu tenho certeza que aquele que começou vai terminar. Aquele que começou. É óbvio que se Deus não começou algo, Ele não termina. Não é? Se Ele não começou a fazer alguém a imagem do seu filho, essa pessoa nunca vai ser. A sobreexcelente grandeza do seu poder está operando sobre nós, os que cremos. Então você sabe por que Paulo está certo e por que todo mundo que fala do Evangelho só para depois tirar o seu poder não está? Porque Paulo conhece o poder de Deus. Porque Paulo também tem uma história antes. E depois ele tem uma história de sofrimentos atrozes. Mas nada disso pôde esmagá-lo, por causa da sobreexcelente grandeza do poder que operava nele. Não é? Eles conheciam o incomparavelmente grande poder de Deus. Você vê, Paulo está falando para as pessoas em Éfeso, não sobre você dizer, Deus tem esse poder, ele está falando sobre conhecer, esse poder trabalha dentro de nós, não é uma ideia que nós acreditamos, é um poder de fato. Então você percebe o que está agindo em você, se você é um homem regenerado. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, que vocês conheçam qual seja a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita. Em segundo lugar, como isso chega a nós? Agora a metáfora aqui de Paulo não é a mesma que Jesus usou, não é? O versículo 22 diz, e ele sujeitou todas as coisas. Você podia pensar alguma coisa que podia ser uma coisa que vai impedir de alguém regenerado experimentar o que Paulo está dizendo, mas Paulo diz, ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quem cumpre tudo em todos? O cabeça, Cristo. Não é sobre nós, não é sobre eles, e é sobre o que cumpre. Se você olhar cuidadosamente, você vai ver algo interessante. Aqui Jesus é o cabeça sobre o mundo e sobre a igreja. Ele diz que é o cabeça, ele está sobre todo potestade, sobre todo principado, sobre todas as coisas. Ele diz que ele está governando tudo, tanto o mundo quanto a igreja. Tanto as potestades quanto todos os homens. Portanto, há um sentido em que ele está dirigindo tudo para nós, é o que ele diz. Ele está dirigindo todas as coisas, todos os poderes, todos os principados para a igreja. Entanto, o versículo também nos diz que somos parte do seu corpo. Ele está falando sobre um importante ensino paulino, que Jesus é o cabeça e nós somos parte do corpo, a igreja. Assim, a gente vê aqui dois tipos de poder. Há um poder que Deus exerce para nós, ordenando todo mundo. Ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é o Senhor, melhor dizendo, sobre todas as coisas. Então, ele está operando todas as coisas para a igreja, na história do mundo. E há um poder que Deus exerce em nós, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Ele exerce um poder no mundo para nós, e exerce o seu poder em nós.
ele faz essas duas coisas, é o que Paulo está dizendo. Há um tipo externo de poder e há um tipo interno de poder. Então, olhe para ele, são dois tipos de senhorio de Cristo diferente que estão trabalhando no texto. Primeiro de tudo, ele diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o nomeou para ser o cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Ou seja, Jesus é Senhor de tudo, mas ele é Senhor de tudo. Agora que o Pai deu ele um povo e ele morreu para expiar o pecado desse povo, ele é Senhor de tudo para eles, para que todas as coisas aconteçam de uma maneira que tudo se cumpra naquilo que o Pai prometeu a eles em seu Filho. Isso não é nada menos que Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, por quê? Porque Jesus é o cabeça de todas as coisas. Ele está operando todas as coisas, todos os poderes, todos os governos, toda a história, todos os principados, todas as potestades, todos os demônios. Ele está operando sobre tudo para a igreja, para aquele final que ele determinou. Então, ocasionalmente Deus puxa a corrente e você enxerga. Não é? Eu estava lendo sobre um grande pastor reformado que abençoou tremendamente a igreja. Ele disse que ele só se tornou um pastor reformado porque ele estava no último ano lá da faculdade. Ele teve contato com um professor. Mas esse professor não chegaria na universidade na época que ele estava lá, só no ano seguinte. Por quê? Porque o professor era inglês, estava tentando ficar nos Estados Unidos para dar aula naquela universidade, mas havia um problema de visto que estava complicado, não se resolvia, e o reitor da universidade dele estava preocupado com isso. E um dia o reitor estava orando na capela lá, e um aluno da universidade chamado Mike Ford, filho de Gerald Ford, entrou na capela e viu o reitor orando, e ficou lá. E depois que acabou de orar, ele perguntou ao reitor assim: "Você estava orando tão assim? Está acontecendo alguma coisa?" E o reitor falou assim: "Não, é que há um professor que eu queria que viesse, está tendo muito problema de visto, não está conseguindo se resolver." E disse que o menino falou para ele assim: "Me dá o nome dele." Né? O nome do garoto era Mike Ford. E uma semana depois o visto foi liberado, porque ele era filho de Gerald Ford, que era presidente dos Estados Unidos, o menino que tinha entrado na capela. Você vê, esse pastor, ele só se tornou reformado, e um grande teólogo reformado que abençoou a igreja, porque ele teve contato com esse professor inglês que precisou que essa coisa acontecesse. O reitor estava orando, o rapaz entrou lá, viu orando, perguntou se tinha um problema. O cara disse que tinha um problema com isso, e o menino era filho do presidente, Gerald Ford, e então tudo se resolveu, porque o pai do menino resolveu. Mas agora, por que Gerald Ford era presidente? Porque Nixon teve que renunciar, por causa do escândalo de Watergate. Se não tivesse o escândalo de Watergate, Nixon não renunciava, Gerald Ford não seria presidente, Mike Ford não seria filho de Gerald Ford, não teria o poder de conseguir o visto para o professor. Esse teólogo reformado famoso nunca teria conhecido o professor que fez ele conhecer o Evangelho reformado. E então tudo que Deus fez através dele como teólogo não teria acontecido. Agora, o escândalo de Watergate aconteceu porque um vigia que estava vigiando uns prédios lá, não é, de Watergate, já tinha feito a ronda, mas resolveu, não sei se ele estava sem sono, resolveu fazer a ronda de novo e viu uma porta lá que parecia ter sido mexida, chamou a polícia, acharam 5 caras dentro de uma sala que não podia estar, e acabou que o presidente dos Estados Unidos teve que renunciar. E porque o presidente dos Estados Unidos renunciou, Gerald Ford, que era o vice-presidente, assumiu como presidente. E porque ele assumiu como presidente, o filho dele, que estava na universidade, viu o reitor orando e pôde arranjar o visto. E aí essa pessoa teve o contato com esse professor inglês que pôde entrar nos Estados Unidos, conheceu o Evangelho reformado e se tornou esse grande teólogo reformado. Você vê,
Essa é uma coisa que nós podemos puxar o fio para descobrir acontecimentos imensos que possibilitaram aquilo. Mas toda a história é assim. Jesus está dirigindo sem nos mostrar toda a história para o nosso bem, para o bem da igreja. Ele está usando o seu poder infinito para fazer isso. E esse poder está operando fora de nós, no mundo inteiro, no universo, para nós, e está operando ao mesmo tempo dentro de nós. Então, a Bíblia nos diz que a maneira pela qual Deus opera é totalmente diferente, não é, das maneiras que nós podemos conceber, imaginar, e esse poder não opera só assim no mundo, ele opera dentro de nós. Todas as coisas que Deus começou, Ele termina por causa desse poder infinito. Quando Jesus diz, a minha paz vos dou, Ele não estava esperando que houvesse alguma coisa em nós que ajudasse Ele, não. Ele está falando sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera em nós. Quando Ele diz que Ele dá descanso, Ele não está pensando na nossa capacidade natural de encontrar descanso em coisas. Na verdade, nosso coração nunca consegue encontrar descanso, como diz Agostinho, até descansar naquilo que ele foi feito para descansar. Você vê, o Evangelho está falando sobre poder. Se nós falarmos sobre esse monte de doutrinas, só para depois pegarmos um livro que sai da mente de homens totalmente humanistas, para justificarmos que não há nenhum poder operando em nós, nós somos tolos. Como eu já disse, tudo que um ateu humanista fala sobre alma e o que eu falo sobre alma são coisas totalmente diferentes. Freud, por exemplo, ele não acreditava na alma como uma coisa imaterial. Nós estamos usando a mesma palavra de uma maneira totalmente oposta. Ele é ateu, ele acha que só existia matéria. Quando nós estamos falando sobre a alma, nós estamos falando de algo que não é matéria. Para Freud, para um ateu materialista, tudo é matéria. O que é o amor? É uma substância química no cérebro, é isso que é o amor. Por isso que eles acreditavam que se você conseguisse sintetizar isso, você podia fazer isso o quê? Uma pílula para você tomar um dia. Porque tudo é só isso. O que é medo? É só uma substância. O que é? É só matéria. É óbvio que ele não acredita em pecado, não acredita em certo e errado, e não vive dessa maneira, né? Já que se você fizer alguma coisa, ele vai dizer que é errado, se roubar o dinheiro dele, se matar ele, ou então se fala sobre injustiça. Mas quando Jesus diz assim, não temam aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode jogar a alma no inferno, você vê, ele não está falando sobre o corpo, nem sobre o nosso cérebro, nem sobre os nossos processos bioquímicos. Ele está dizendo, vocês não deviam ter medo de quem pode fazer parar esses processos, a destruir o corpo, mas aquele que pode jogar a alma, é algo imaterial. Paulo diz, nos que são regenerados, lá na alma, está operando a sobreexcelente grandeza do seu poder. Ainda que os nossos corpos estejam sofrendo a decadência da criação. Então, a compreensão do Evangelho não é simplesmente que nós acreditamos em algumas coisas a respeito de Deus. O homem regenerado, há um poder operando nele que está além de toda ideia de escala. E Paulo diz, é a escala da ressurreição de Cristo. E é sobre isso que Paulo vai dizer nesse grande texto que nós introduzimos. Ele diz, nós somos o seu corpo, isso é algo incrível. Essa imagem é uma metáfora, e como eu disse, todas as metáforas quebram se você forçar, mas para mostrar que como a cabeça comanda tudo, Jesus está sob o comando da igreja. É óbvio que a minha cabeça depende do meu corpo, já que Cristo não depende de mim. Você, a metáfora não pode ser exagerada, porque ele quer falar sobre o senhorio de Cristo e operar todas as coisas para a igreja. Não é toda a relação que existe entre a cabeça e o corpo, em meu corpo. Então, se
tudo estiver funcionando direito, né, não houver nenhuma patologia, a cabeça diz o que fazer, e a cabeça comanda as coisas. Então, ele está dizendo, Jesus em seu poder infinito comanda todas as coisas no mundo e na igreja. A cabeça não é costurada no corpo, nem ela não é grampeada, ela não é combinada, ela é um tecido vivo. Então pense essencialmente o que o cristão é. Eu vou dizer o que ele não é. Não é? A essência do cristão, muitas pessoas pensam, o Ocidente é cristão. Então, quando vem alguém vindo do Oriente para cá, ele quer conhecer a nossa cultura cristã, o cara pode olhar tudo, ir numa igreja, porque ele pensa, eu sou hindu, não conheço a cultura cristã do Ocidente. Eu sou islâmico, então eu vou ali ver. Enfim, isso não tem nada a ver com cristianismo, mas você podia pensar numa coisa maior, que o cristianismo é conhecer uma verdade, mas o problema é que eu conheço um monte de pessoas que conhecem boa teologia e não estão conhecendo nada na vida delas, absolutamente nada, porque essa não é a essência de ser cristão. Todo verdadeiro cristão conhece a verdade, ama a verdade e morre por causa da verdade. Mas o que define o cristão não é que ele conhece a verdade, porque é possível conhecer a verdade e não ter a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera em nós. Como Paulo está orando aqui com os Efésios. Porque a essência de uma coisa, muitas coisas estão lá de maneira incidental, muitas coisas estão lá de maneira fundamental, mas ainda assim não é a essência. Por exemplo, se eu perguntasse, qual é a essência do médico? Você falasse, porque médico usa jaleco branco. Eu não podia dizer para você, não, isso é bobagem, né? Porque eles não usam. Eles usam jaleco, mas essa não é a essência do médico. Talvez açougueiro também use. Não é? Ele não é a essência, ele realmente usa isso, mas não é isso que define ele como médico. Então, o que nos define, a essência de ser cristão é que você está no corpo. É que Cristo é a cabeça, é que a vida dele está em você, é que a sobreexcelente grandeza do seu poder, do poder de Deus que ressuscitou Cristo dentro dos mortos, agora opera em você, Paulo diz, e você é levado pelo Espírito de revelação que habita em você, que é o Espírito Santo, a conhecer cada vez mais essa sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Há um escritor chamado Henry Scougal, e ele escreveu um pequeno livro em 1677, já faz um pouco de tempo, né? Mas na verdade não é nem um livro, é uma carta que ele escreveu para um amigo, e a carta, sei lá, tinha 80 páginas, coisa da época dos puritanos, assim, carta, livro tinha 1000 páginas, carta 80, 100 páginas. Ele escreveu uma carta para um amigo, e depois que ele morreu, o amigo resolveu... Então ele, aos 15 anos, foi para a Universidade de Aberdeen, e estudou, aos 19 anos ele se formou em filosofia e passou a ser professor de filosofia da universidade, mas se tornou pastor e depois retornou um pouco à universidade e morreu com 27 anos de idade. E algumas coisas que ele escreve são incríveis. Isso me fez pensar, quando estava pensando nisso, eu vou encerrar, deixar o terceiro ponto para outro dia. Ele morreu com 27 anos. Você vê que isso é muito comum, né? Quando a gente olha a história de grandes homens de Deus que tem uma obra teológica incrível. Henry Scougal, 27 anos, morreu. David Brainerd, 29 anos. Henry Martyn, 31. Robert McCheyne, 29 anos. Você acha estranho? Porque eles são homens que têm uma obra teológica incrível, um coração totalmente capturado pela glória de Deus. Eles vivem 27 anos, 29 anos, 26 anos. E você fica pensando, por quê? Porque aí você conhece gente como Rudolf Bultmann, que ensinou uma teologia horrorosa, que destrói a igreja, e viveu 93 anos. Né? E você conhece vários hereges assim, né? 90 anos. Aí você conhece um cara incrível, 27 anos, você pensa, por que esse cara vive 90 anos? O que ele ia escrever? O que Spurgeon deixou de pregar? O que Jonathan Edwards deixou de escrever? Porque ele morreu. Isso aqui é só uma digressão enquanto eu estava pensando
sobre esse livro do Scougal, e Deus nos dá uma resposta assim. Durante muito tempo eu pensei isso assim, porque eu lembro que Cláudia perdeu um bebê antes do Tomás, e você pergunta, e se tivesse aqui, não é? E se não tivesse acontecido assim? E um dia isso acabou, quando eu li Isaías 57, verso 1, que diz assim: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal, antes da calamidade. O que ele está dizendo é o seguinte: o justo morre e não há quem considere isso no coração, os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isaías é o seguinte, quando você pensa, por que Henry Scougal, 27 anos, o que Isaías está dizendo é o seguinte: Deus levou ele para experimentar algo maior, livrando de males da vida. Em vez de ser como a gente pensa, não é? De que a vida é a coisa mais importante, e a gente fica pensando, o que ele levou? É porque é o contrário. Deus, Isaías está dizendo, livrou ele antes que o mal chegasse, antes que ele experimentasse os males que Deus não queria que ele experimentasse. Ou seja, o meu bebê que morreu antes de nascer não vai experimentar os problemas da adolescência que ela ia experimentar, ou ele, da vida, porque Deus quis levar antes, assim com David Brenner. É isso que Isaías está dizendo. A gente acha a vida boa. Bem, eu vou dizer a você, o céu é uma coisa muito melhor. Deus não fez nada espantoso ao tirar Scougal com 27 anos, ele o abençoou, é o que Isaías está dizendo. Deus o tirou antes de ele experimentar todo o mal que nós, que estamos mais tempo, estamos experimentando. Deus quis isso, Deus o abençoou, livrando. E Scougal diz assim, nessa carta: o amor é a paixão poderosa e predominante pela qual são determinadas todas as faculdades e inclinações da alma, e das quais dependem sua perfeição e felicidade. O valor e a excelência de uma alma deve ser medido pelo objeto do seu amor. Ele diz, uma alma é o que ela ama, o valor dela. Se você ama a Deus, tudo em você vai sendo moldado a esse amor. Agora, você vê, essa que é a tristeza do que o homem ama o pecado, porque é isso que o homem é, você é o que você ama, e o que você ama determina as suas escolhas. Paulo diz, essa excelente grandeza do poder de Deus que opera em nós, nos leva a enxergar a beleza de Cristo e ter os prazeres de Deus, de tal maneira que Pedro diz assim, em 2 Pedro 1,4, nós somos participantes da natureza divina. É isso que é ser um cristão. Não é crer em algumas doutrinas só para esvaziá-las. Você é participante da natureza divina. Agora, o poder de Deus, a sobreexcelente grandeza do seu poder está operando dentro de você. Para a igreja, a alma, a substância da vida de Deus entra na nossa e estamos renovados. Não existe dois tipos de cristãos, a não ser esses em que a sobreexcelente grandeza do poder de Deus está operando, para que você sinta o que Deus sente, para que você ame o que Deus ama e odeie o que Ele odeia. E o valor de um ser é aquilo que ele ama e aquilo que ele odeia. Satanás, ele é o que é porque ele odeia Deus e ele ama a escuridão. É isso que Scougal escreve todo um livro a respeito sobre o que nós amamos e como isso desenha a nossa alma. O caráter de Deus vem para você e você começa a agir como Ele é a sua cabeça. O poder passa dele para nós, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Essa é a razão pela qual você tem essa palavra incrível aqui, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A vida sai dele para nós, como cabeça, o poder sai dele para nós. Paulo diz, tudo acontece, plenitude, pleroma, não é? Significa que estamos na sua glória, suas excelências gloriosas estão passando para nós, estão agindo dentro de nós. E uma das melhores
traduções seria: ele vem em sua própria glória, peso e esplendor através de nós. Então, quando você diz um jogador ganhou o mundo, que você está dizendo que o talento dele de jogador foi conhecido pelo mundo inteiro. Ele ganhou o mundo, ele ganhou o Brasil, o artista. Jesus Cristo é glorificado, Paulo está dizendo, revelando quem ele é através de nós, através da sobreexcelente grandeza do seu poder. Isso é uma afirmação notável, isso é assustador. A paz, ele revela a sua paz em nós, a sua alegria em nós, o seu descanso em nós, e ele mostra a sua glória através de nós, a sua plenitude. E agora tudo que ele pertence a nós, está agindo em nós. Então você vê, ele é o cabeça do mundo e é o cabeça da igreja, e ele dirige o mundo para a igreja, e ele guia a igreja para que esse poder opere em nós. Ele guia o mundo, dirige a história para que tudo coopere para o nosso bem, e ele opera dentro de nós para que tudo manifeste a beleza da sua glória. E nós vamos ver depois, o terceiro ponto é como só aqueles que são habitados pelo Espírito Santo têm isso inexoravelmente. Esse é o Evangelho. Se você tira o poder do Evangelho, e se você tem explicações naturais para dizer que alguma coisa impede esse poder, você não entendeu o poder do Evangelho, nem o Evangelho. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude, a glória daquele que cumpre tudo em todos. Agora Jesus manifesta a grandeza do seu poder e beleza através de nós, pela sobreexcelente grandeza do poder que opera em nós. Isso é a essência do Evangelho. Tire isso e você não tem mais Evangelho. Pregue doutrinas para depois tirar esse poder do Evangelho e você não tem o que é o Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós podemos fazer o que a não ser nos prostrar diante de Ti, sabendo, Senhor Deus, que o poder pertence a Ti, não muito poder, não algum poder, não a maior escala, Senhor Pai, Tu não é o último na escala de poder, mas todo poder é Teu. E agora, Senhor Pai, a sobreexcelente grandeza desse poder opera em nós, os que foram regenerados, os que foram chamados eficazmente pelo Teu Espírito. E agora, Senhor Pai, a plenitude da beleza de Cristo vai ser revelada através de nós, as belezas infinitas dEle, por causa do poder infinito que opera em nossos corações, um poder que não encontra limites, inimigos, barreiras, o mesmo poder que ressuscitou Teu Filho dos mortos e o colocou à Tua direita. Agora, Senhor Pai, o Senhor da história dirige toda a história para o bem da Tua igreja, da igreja da qual Ele é o cabeça, e a Sua vida flui para as nossas vidas, flui através de nós, e a plenitude da Sua glória começa a se revelar, a Sua beleza, a beleza da Sua graça, do Seu amor, da Sua paz, da Sua alegria infinita. Nós, Senhor Pai,
Sabemos que a coisa mais triste é alguém saber sobre essas coisas, mas não conhecê-las, não ter esse poder operando dentro delas. Nós oramos para que todos aqui nesta noite sejam pessoas que conheçam esse poder, como Paulo está orando aqui sobre a igreja dos Efésios, que eles conhecessem cada vez mais a sobreexcelente grandeza do poder que opera em nós, se nós cremos, se nós fomos chamados eficazmente, se o teu Espírito habita em nós. Não temos um monte de ideias na cabeça simplesmente. A verdade, Senhor Pai, é a única luz que nós temos. Nós somos o povo da verdade, pregamos a verdade, somos santificados pela verdade, mas nós sabemos, Senhor Pai, que a essência de ser teu filho é porque a vida do teu filho está naqueles que pertencem a ele, e essa vida tem o poder infinito, imortal, e cumpre e completa todas as coisas na igreja que ele comprou com o seu sangue. Que nós possamos ousadamente pregar, como o apóstolo Paulo pregou, vivermos nossas vidas e em breve, quando partirmos, oh Deus, saber que a história continuará sendo dirigida para o bem da igreja, até que todos os teus filhos estejam reunidos, e toda boca no céu, na terra, confesse que Cristo é o Senhor para a tua glória, e nós possamos desfrutar, Senhor Pai, dessa glória por toda a eternidade, conhecendo cada vez mais e cada vez tendo um coração mais admirado no limite máximo que criaturas como nós podem experimentar. Essa é a esperança da glória em nós, a nossa paz num mundo cheio de aflição. Nós te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus, amém. Come to me, you